Olá, pessoal de segundos. Hoje nós teremos a aula de período simples e composto e as conjunções coordenativas e subordinativas. Essa aula, ela se deve pelas atividades que eu estou colocando para vocês nessas 2 semanas, certo? Então, eu vou fazer a explanação do assunto para que vocês tenham condições de realizar a atividade, tá bom? Então, vamos lá, gente. O que é período? Período é a frase constituída de uma ou mais orações, formando um todo, com sentido completo. O período pode ser... Então, vejamos aqui, gente, a diferença entre frase, oração e período, tá? O que é a frase? Todo enunciado com sentido completo, capaz de traduzir a outra pessoa tudo aquilo que pensamos, queremos e sentimos. Sendo, que a frase ela pode ser nominal ou verbal. O que quer dizer isso? A frase nominal é aquela que não apresenta o verbo e a verbal que apresenta o verbo, ok? Simples, tá? Então, o que é frase, gente? Todo enunciado com sentido completo. Tudo que se pronuncia, tendo o verbo ou não, e que traduz aquilo que a gente quer dizer, tá? A finalidade com a qual nós estamos criando, e vai ser uma frase, ok? Então, frase ela pode, por exemplo, ser composta por uma palavra. Se eu olho na parede e vejo lá assim, silêncio, é uma frase? É, por quê? Eu posso estar dentro, por exemplo, de um hospital e ver essa palavra escrita ali, silêncio. Eu entendi, compreendi a mensagem que foi transmitida, portanto, aquilo ali é uma frase, tá? Ou pode ser composta por mais palavras também, ok? O que é oração, gente? A oração é uma frase que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal, ou seja, para ser oração precisa ter verbo, ok? Sempre. Um exemplo que a gente pode colocar aqui, faça silêncio. Dentro dessa frase tem o quê? Uma oração. Por quê? Porque você tem um verbo, tá? O faça, do verbo fazer. O período já o período é frase que possui uma oração ou mais, né? Então, sempre tem ali o início na letra maiúscula e encerra-se ali num ponto. Pode ser ponto de interrogação, de exclamação, enfim. Sempre tem um encerramento. O período, gente, então, ele é a composição de uma frase ou mais, ok? Sendo o início na letra maiúscula e encerrando com ponto, sendo ponto final, ponto de interrogação, exclamação e tudo mais. O período ele pode ser simples ou composto, ok? Muito bem, então, continuando aqui, período é a frase constituída de uma ou mais orações, formando um todo, no sentido completo. O período pode ser simples ou composto. Quando é que eu tenho um período simples, gente? O período simples é aquele que é constituído, construído por apenas uma oração. O que quer dizer isso, gente? Se tem só uma oração, quer dizer que tem apenas um verbo. Lembra que oração é todo enunciado que se forma em torno do verbo. Uma frase que se cria em torno de um verbo. Muito bem. Então, o período simples é aquele construído por apenas uma oração que recebe o nome de oração absoluta. Certo? Por quê? Porque tem somente um verbo. Olha lá, o amor é eterno. Esse aqui é um exemplo. O verbo aqui é o verbo que vem do verbo ser, está conjugado, certo? Na terceira pessoa do singular. O amor é eterno. Só tem um verbo aqui, né? No caso, nós temos o quê? O verbo ser. Portanto, este aqui é um período simples, composto por simples, criado com apenas um verbo. Olha o segundo exemplo. As plantas necessitam de cuidados especiais. Qual é o verbo aqui, Necessitam, do verbo necessitar, né? Portanto, o que nós temos aqui também é um período simples. Quero aquelas rosas. Mais uma vez, o verbo quero, do verbo querer, né? Aí, tendo o quê? Um período simples, porque só tem um verbo. O tempo é o melhor remédio. Novamente, olha, o verbo é do verbo ser, construindo um período simples. Tá claro isso, né, gente? Aí agora, vamos ver como que se constrói o período composto.
Se o período simples é porque ele tem só um verbo, o período composto ele vai ter o quê? Mais de um verbo, portanto, ele terá mais de uma oração. Vejamos os exemplos. Quando você partiu, minha vida ficou sem alegrias. Então tá aqui, ó. Quando você partiu, partiu, verbo partir. Certo? Tá aqui, ó. Minha vida ficou sem alegrias. Ficou, verbo ficar. Então eu tenho 1, 2 verbos. Portanto, eu tenho 2 orações. Quando você partiu, primeira oração. Para aqui. Minha vida ficou sem alegrias. Segunda oração, que o primeiro é composto em torno do verbo partir, partiu, e a segunda oração com o verbo ficou, certo? Quero aquelas flores para presentear minha mãe. Então, vamos lá. Quero aquelas flores, primeira oração. Por quê? Porque tem o verbo quer. Para presentear minha mãe, segunda oração. Por quê? Porque você tem o presentear. Vou gritar para todos ouvirem que estou sabendo o que acontece ao anoitecer. Olha, tem vários verbos aqui. Então, vamos lá. Vou gritar, primeira oração. Por quê? Porque você tem o verbo ir aqui, ó. Certo? Vou gritar. Vou do verbo ir, tá, gente? Vou gritar, primeira oração. Para todos ouvirem, você tem o ouvirem aqui, segunda oração. Que estou sabendo é uma locução verbal, né? Nós temos, então, mais uma oração. O que acontece ao anoitecer? Então, aqui você tem o acontece sendo a quarta oração. Então, você tem 4 orações. Eu vou dividir esse período aqui, é bem legal para dividir ele e eu explicar um pouco melhor. Deixa eu fazer a luzinha aqui. Então, veja aqui, ó. Eu fiz a separação. Então, você tem o período, né? Vou gritar para todos ouvirem que estou sabendo o que acontece ao anoitecer. Então, eu dividi aqui para vocês. Olha lá, ó. Vou gritar, primeira oração. Verbo ir aqui, né? Verbo vou gritar, na verdade, desculpa, gente, na verdade aqui é uma locução verbal, vou gritar. Corrigindo minha falha aqui, então, ó. Primeira oração, ela é composta por uma locução verbal, ok? Vou gritar é uma locução verbal. Segunda oração, para todos ouvirem. Então, ouvirem, tá aqui o verbo ouvir, né? Terceira oração, que estou sabendo, novamente uma locução verbal. E quarta oração, o que acontece ao anoitecer? Acontece, quarta oração. Então, o que nós temos aqui? Ó? Esse período todo, ele é um período composto por 4 orações, certo? Espero que tenha ficado esclarecedora aí a explicação. Continuando. Bom, quando nós temos o período composto, ok, pessoal? O período composto, ele sempre vai ligar-se uma oração a outra por meio de conjunções, certo? Até nós vamos ver aqui novamente o exemplo, só para ficar um pouco melhor, ó. Vocês têm aqui, olha aqui, ó, vou gritar, primeira oração. Para todos ouvirem, vocês têm o para aqui, ó, ligando uma oração a outra. Eu vou gritar para. Esse para, ele está com função de quê? Função de finalidade, né? Para que, até poderia ter um que aqui, ele está implícito, tá? Então, vou gritar para que todos ouçam ou para todos ouvirem, ok? Mas aqui, essa função principal do para aqui é de ligar essa oração às 2 orações, né? A primeira e a segunda. Ou seja, eu vou gritar com a finalidade, né, de todos ouvirem. Então, para está ligando a primeira oração à segunda. Aí continua. Vou gritar para todos ouvirem que estou sabendo, né? Todos ouvirem o que, né? O que aqui, ó, também é uma conjunção e está ligando um período, a segunda oração à terceira, que estou sabendo. Ouvirem o que estou sabendo do que, o que acontece ao anoitecer. Então, percebem que esses conectivos, ó, grifei eles aqui agora, né, ó,
Percebem que esses conectivos, para, que, o que, eles todos estão tendo uma função muito importante, que é o que? Ligar uma oração à outra, e, logicamente, né, não é apenas ligar, né, na verdade é muito mais do que isso, é ligar e dar o quê? Uma ideia, tá? Então, vamos lá. Então, para isso, nós vamos aprender, gente, as conjunções. Por quê? Porque o conectivo mais utilizado para essa função, né, de ligar orações, são as conjunções, tá? Então, nós precisamos aprender quais são as conjunções, as ideias que elas estabelecem. Isso é extremamente importante, ok? Bom, para isso, eu vou gravar uma outra aula para não ficar muito extenso, tá, gente? Eu vou fazer 3 aulas aí, né, que vão ser essa primeira, período simples e composto, a segunda aula aqui com conjunções coordenativas, a terceira aula com conjunções subordinativas, ok? Então, a gente se vê na próxima aula. Beijão!